essa estratégia documental de filmar algumas sequências foi muito útil e acho que traz esse frescor que o filme tem, esse realismo que o filme tem, sabe? Oi, Ali, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pelo seu tempo. A gente já trocou mensagens no final do ano, quando você esteve aqui em Los Angeles. Ah, sim, sim, verdade. Mas saiu, você estava todo ocupado, que com razão, com toda razão. Filme maravilhoso, é, foi aplaudido, né, ovacionado lá em Veneza. A crítica aqui especializada também foi super bem receptivo, né? Então, queria te parabenizar por isso e por ter sido o representante do Brasil. Infelizmente não foi indicado, mas mesmo assim já é uma vitória, não é mesmo? Com certeza. Com certeza. Então, eu queria lá do comecinho, né, para algumas pessoas, eu sei que você já deve ter falado bastante sobre isso, mas como que surgiu essa colaboração junto com o Henrique, né, e a inspiração para o roteiro? O Henrique me apareceu com o argumento do que depois virou o Deserto Particular num momento muito especial em que eu estava buscando uma história mais positiva para contar. Depois do Ferrugem, que é o meu filme anterior, que é um filme que fala sobre hiperconectividade no mundo adolescente, também sobre suicídio, um filme bem pesado. Eu estava muito interessado em contar uma história que tivesse um final positivo. E ainda não sabia muito bem que história seria essa quando o Henrique me apareceu com o argumento do Deserto Particular, que era um filme dramático ali no argumento, de certo modo até pessimista, mas eu enxerguei nele a possibilidade de fazer um filme propositivo e com uma certa dose de humanismo positivo, assim, e me engajei no projeto com o Henrique para reescrever a história, transformando ela nesse filme de amor, no momento de muita raiva, no momento em que a gente estava passando pelo processo de eleição do atual presidente brasileiro, no momento em que as relações estavam todas se diluindo por causa de disputas políticas e de ódio, a gente decidiu que ia fazer um filme de amor. E, e aí nos empenhamos na escrita desse processo, mesmo desse filme, mesmo imersos numa atmosfera de muito rancor, muito ódio, muito medo, né? Pra, Principalmente para pessoas da comunidade LGBTQIA+, para as minorias em geral, a gente resolveu transformar esse medo em esperança. Sim, é exatamente isso que eu ia até mencionar, que traduz exatamente não só o que o Brasil passa, como o mundo inteiro passa nessa minoria, né? Então, como foi assim para você assim todo esse projeto, desde do roteiro até o filme final? Qual foi o seu maior desafio? Meu maior desafio era fazer as pessoas acreditarem que que esse filme ia resultar um bom filme, sabe? As pessoas não conseguiam enxergar amor naquele momento. As pessoas estavam muito doídas, muito amarguradas. Então, muita gente da indústria e muita gente da própria equipe achava que aquele filme não deveria ser feito. Sim, eu me lembro de ter ouvido de gente da equipe que aquele filme não deveria ser feito e que aquilo não era muito realista e tal. E, e eu tive que convencê-los de que aquele filme não apenas poderia ser feito, como deveria ser feito. Que é justamente nos momentos de dureza que a gente tem que propor coisas belas, que a gente tem que propor coisas que, mesmo duras, possam trazer um certo alívio, um certo senso de possibilidades, assim, sabe? Então, esse foi o maior desafio. Os outros desafios que foram os de conseguir grana, desafios logísticos, são os desafios comuns a todos os filmes aqui do Brasil, né? Mas, dentre todos os trabalhos que eu fiz, esse foi o que mais me deu trabalho para convencer as pessoas de que
tinha que ser feito e de que seria bem feito, sabe? Interessante porque assim, é uma história de amor. Você estava tentando fazer uma história de amor e teve a maior dificuldade de convencer as pessoas. Agora vamos falar da cinematografia. Como foi essa? Muito bonita, por sinal. Como foi essa sua conversa com Luiz Armando Arteaga para chegar nesse tom, esse tom, sabe? Você vê bem frio quando o personagem do Daniel tá lá no Paraná e aí ele vai para o Nordeste, é uma coisa mais quente, mas como que foi essas conversas com ele? A gente, a gente decidiu muito rapidamente dividir o filme visualmente em duas partes, muito claras, mas com uma transição gradual. Logo que a gente leu o roteiro juntos, assim, isso já estava no meu horizonte quando eu escrevi o roteiro, mas quando o Luiz chegou, a gente começou a pensar em como transmitir em imagens as sensações que a gente queria transmitir, a sensação de tensão que o frio provoca, porque no frio a gente fica tenso, os nossos músculos ficam mais tensos para prender o calor, para segurar o calor, a gente usa roupa, então a gente fica mais tenso pelo peso das roupas. E como, à medida que ele vai se aproximando de Sarah, o filme vai se tornando mais sexy, mais solar, mais tátil. Então a gente começa com um filme frio, em todos os aspectos, inclusive no que diz respeito à distância que a gente mantém do personagem, e vai pouco a pouco se aproximando de Sarah, se aproximando de Robson, e se aproximando do personagem até poder sentir a câmera muito próximo de suas peles e de seus poros. Então a gente criou meio que conceitos, primeiro mentais, que foram depois transformados em conceitos fotográficos que diziam respeito a esse aquecimento que ia acontecendo não só no ambiente, mas no modo como o ambiente se apresenta, e que vai também contaminando os corpos e que vai contaminando, em última instância, os corações dos espectadores, assim como vai aquecendo o coração do Daniel, que vai aos poucos se quebrando, né? Se desconstruindo. É assim, muito bonito mesmo. E fica colorido, sabe? Começa a ficar mais colorido o filme. Encheu meus olhos, assim. Eu falei, nossa, muito, muito, muito bacana. Agora vamos falar sobre os atores, né? O Antônio Saboia e o Pedro Fassanaro. É impressionante, assim. Como foi esse processo para encontrá-los, né? Como que você conseguiu encontrá-los e fazer com que essa química, né, funcionasse? Antônio Saboia, foi ele que me encontrou, na verdade. Ele ficou sabendo, ele me disse depois, ficou sabendo de mim e dos filmes que eu fazia, através de uma amiga que fez o Para Minha Amada Morta, Maiana Neiva, que trabalhou com ele numa série chamada Rotas do Ódio. E logo depois chegou até os ouvidos dele a história de que eu faria um novo filme e que tinha ali um protagonista masculino que talvez tivesse a ver com ele. E ele começou a me procurar nas redes sociais, e depois de muita insistência eu resolvi mandar o roteiro para ele ler. E aí, depois que ele leu o roteiro, ele fez um e-mail bem grande falando sobre o personagem, sobre como ele entendia o personagem, e isso me pegou de jeito, assim, porque o modo como ele entendia o personagem era muito próximo de como eu pensava o personagem. E aí eu fui encontrá-lo e percebi que tinha muito do Daniel no Antônio Saboia, e que aquilo que não tinha do Daniel e Antônio Saboia tinha ali terreno para poder se construir. Já Pedro foi mais desafiador, porque eu estava procurando uma pessoa não binária para viver aquele personagem. E aí a gente começou a fazer testes pelo Brasil, procurando um ator, atriz não binário para performar Robson Sarah. Fizemos muitos testes, mas Pedro não apareceu de teste. Pedro apareceu por indicação de uma amiga que tinha feito uma oficina na Rede Globo com ele. Ele acabou não indo adiante, porque era para uma novela que se passava, acho que no Sudeste. Ele tem um sotaque nordestino muito carregado. E aí eu fui ver o Instagram de Pedro na época, e tinha muitas fotos dele performando uma persona feminina que ele encarnava na época também, que era Flor. E eu fiquei muito encantado com o que vi. Aí começamos a falar por telefone, mais ou menos como o Daniel falava com Sarah. E o primeiro contato que eu tive foi com a voz de Pedro, para só depois encontrá-lo.
E aí, quando encontrei com ele, Pedro tem uma energia muito doce, uma energia muito acolhedora. E eu achava que Sara precisava ter essa energia acolhedora para poder acolher aquela montanha de frustrações e de tensões que era Daniel, sabe? E aí, quando a gente colocou os dois para trabalhar juntos, a gente foi construindo essa química entre eles. Não, é impressionante assim como a química deles assim funciona e é demais. Pedro na tela traz aquele colorido, né? Você vê bem, é bem distinto quando ele tá Robson e quando ele tá e quando ele tá Sara. Impressionante. Agora eu queria te perguntar assim, você tem bastante experiência com documentários, né? O que que a experiência com documentário te ajudou a fazer esse longa-metragem? Esse foi um filme muito barato de. A gente não tinha muita grana para fazer, então a gente tinha que fazer muito com pouco. Nesse sentido, a gente adotou várias estratégias típicas do documentário para poder filmar situações de rua, para poder filmar situações de interação dos personagens com moradores locais. Então a gente fez muitas cenas, como as cenas que se passam no Ceasa, na guerrilha, como se diz no meio documental. A gente simplesmente usou uma teleobjetiva escondidinha, botou o personagem no meio da galera, e aí o que acontecesse, a gente administrava e colocava dentro da narrativa, que é mais ou menos o que acontece com o documentário, né? Então, essa estratégia documental de filmar algumas sequências foi muito útil e acho que traz esse frescor que o filme tem, esse realismo que o filme tem, sabe? Não, exatamente. Demais, demais mesmo. Você também ao mesmo tempo que você estava trabalhando com o Deserto Particular, você também estava fazendo o Jesus Kid. Como foi assim esse equilibrar, né, os dois projetos ao mesmo tempo? Sei que eles são Eu, diferentes, mas eu tive deve que ser mudar a chave. complicadinho. Eu resolvi organizar a minha agenda para poder fazer os dois, de modo que o primeiro semestre eu me dediquei a um e o segundo semestre eu me dediquei ao outro. Então, enquanto eu estava fazendo o Jesus Kid, que foi o primeiro a ser filmado, foi filmado antes do deserto, eu não pensava no deserto, não me relacionava com o deserto. Sabia que quando eu terminasse de filmar Jesus Kid, teria só um mês para entrar no deserto particular, e esse mês eu ia decidir que ia usar para descansar mesmo, e depois entraria de cabeça para tentar dar uma formatada no meu HD, nos pressupostos, porque são filmes realmente muito diferentes. E no fim das contas deu certo, assim, eu consegui administrar bem o tempo e a criação, realizando esses dois filmes no mesmo ano. E o que você aprendeu assim de você fazendo esses projetos? Deve ter aprendido alguma coisa nova sobre você. Eu aprendi a ser mais tolerante, aprendi a ser mais diplomático, porque eu tive que ser muito diplomático para fazer o deserto particular. Tive que gerenciar humores, frustrações e desejos de muitas pessoas, sem perder a doçura e a leveza, porque não fazia o menor sentido fazer um filme de amor me portando de uma maneira que não fosse acolhedora e amorosa, o que nem sempre acontece com diretores. Então eu tive que exercitar bastante isso. É, já pronto, trazendo mais amor para o próximo projeto, né? Algum projeto aí algo que você pode falar sobre o seu novo projeto, o que você está trabalhando agora? Eu vou filmar agora, a partir de final de outubro, um novo longa-metragem. O título em português provisório é Barba Ensopada de Sangue, que é a adaptação de um livro muito importante aqui no Brasil, o livro do Daniel Galera. É um filme produzido pelo Rodrigo Teixeira, pela RT Features. É um grande filme. Vejo a hora de ver. Agora eu queria te perguntar, né, sobre o audiovisual no Brasil, né? O que você acha, para onde a gente está indo, né, depois todas essas confusões que teve aí nesses últimos anos, né, com a cultura? O que você acha do futuro do audiovisual brasileiro? Se 2 de outubro confirmar as minhas previsões e desejo, acho que temos esperança, temos um futuro promissor, inclusive no meio cinematográfico. Se não,
Acho que o audiovisual brasileiro vai continuar resistindo e existindo, porque essa é a nossa história de resistência, mas vai ser duro, seria cada vez mais duro se as coisas não mudarem, assim, né? Mas elas vão mudar. Ai, tomara, tomara, porque tem tanto talento aí no Brasil, entendeu? Não só na Aham. frente das câmeras, como atrás das câmeras, e a gente está sempre aqui, eu pelo menos aqui em Los Angeles, esperando, né, um brasileiro se, se evidenciar, aparecer como estou super feliz, estou muito feliz. E eu queria, assim, para a gente finalizar, eu queria te perguntar se você tem algum conselho, né, para brasileiros, para quem quer continuar, estar nessa carreira ou entrar nessa carreira, se você tem algum conselho para dar para eles. Acho que é preciso se capacitar, estudar. É um grande mercado, um mercado que está em expansão, principalmente porque agora existe todo o universo dos jogos eletrônicos em que profissionais do audiovisual estão sendo chamados a trabalhar, mas para estar lá é preciso que a gente se capacite. Para isso existem muitos cursos e muitas universidades, inclusive públicas e gratuitas aqui no Brasil, que dá para fazer. Esse foi o caminho que eu fiz. Eu fiz a universidade, cinema, pública, e muito rapidamente comecei a fazer curta-metragem com os meus colegas, porque ali na faculdade eu encontrei minha turma. Então acho que esse é um bom caminho. É, só mais uma pergunta que eu esqueci. Você pensa fazer cinema fora do Brasil? Alguma Adoraria, coisa? Série? adoraria, Já pensou em fazer série também? Você adoraria. fez, né? Você também fez, mas Ah, sim, eu tenho feito bastante séries, mas no internacional eu fiz apenas uma e ainda assim foi no Uruguai. é. Então vamos ficar esperando, torcendo para que você consiga vir para cá fazer como alguns outros diretores também já fizeram alguma coisa aqui. Ali, Isso. queria agradecer o seu tempo, um prazer te conhecer virtualmente. E quando estiver em Los Angeles, dá um toque, Obrigado, Jana. tá Prazer, bom? prazer. Prazer. Até Thank you mais. so much. Obrigada, muito obrigada. Até. If you like this video, don't forget to comment, to like and subscribe to our channel right here.